tá? E depois vocês podem desligar, somente para poder a gente registrar a presença de vocês, tá bom? Ok? Beleza. Espera só um pouquinho que eu vou começar a gravar aqui. Bom, então, todo mundo concorda que eu gravo, né? Tem que estar dizendo aqui pra gente. Ok? Então, eu estou compartilhando uma tela aí. Então, vocês, por favor, liguem a câmera só para começar. É como se estivesse dando um sinal de presença, tá bom? Liguem, pode desligar, presente, tá bom? Fernando Costa. Não é obrigado ficar com a câmera ligada, mas o microfone, depois a gente se comunica pelo microfone, tá? A Cassiana, pode desligar se você quiser, cara, Fernando. Cassiana. Alô, Cassiana, tudo bom? Tá. Quando quiser pode desligar, tá presente. Fernando Costa. Tô aqui. Ligue a câmera só para a gente registrar a sua presença e depois você pode desligar, tá bom? Beleza. Só a não ser que você esteja no banheiro. Aí não dá muito certo. Bom, o Fernando já ligou, a Cassiana, agora é a Ana Carolina que ficou faltando. Você já tinha ligado, desculpa, Fernando. Tô aqui, professor. Ligue só a câmera um pouquinho, depois pode ligar, e a Cassiana também. Já tá ligada. A sua? Uhum. Peraí, deixa aparecer aqui para poder registrar. Tá, obrigado. Tá bom, pode ficar à vontade agora. Apareceu? Apareceu, obrigadão. Viu, é o seguinte, pessoal, vocês estão no grupo do WhatsApp? Sim. Sim, então tá. É o seguinte, o pessoal do grupo do WhatsApp precisa colocar os colegas lá que estiverem faltando, porque eu vou mandar alguns avisos pelo WhatsApp. Só que vocês também precisam ficar conectados, porque a regra é não mandar o link da aula pelo WhatsApp, para que vocês possam comparecer como se fosse uma sala de aula, tá? E a outra regra, né, é o seguinte, nós vamos gravar sempre todas as aulas, e aí quem não apareceu vai ter que assistir a aula depois, certo? Então, eu vou sempre cobrar um resumo, né, da aula que foi postada depois. Então, essa aula aqui já está sendo gravada, então ela vai ser postada, e aí eu vou cobrar aqui a pessoa que, vou dizer assim, assistiu depois, faça um resumo. Então, eu já vou anotar a presença de vocês, tá? Para que os demais mandem para mim um resumo da aula. Ok? Para que a gente tenha o controle de que estão realmente assistindo às aulas. Bom. Então, vou anotar aqui. Hoje é dia 22, né? Está presente a Ana Carolina. Turma B, né? A Cassiana. E o Fernando Costa. Tá bom? Muito obrigado. Então, vocês avisem aos colegas, tá? Que eu vou pedir que vocês façam um resumo e enviem para mim dessa aula de hoje que está sendo gravada. Eu estou gravando pelo próprio Google Meet e pelo computador aqui, tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque a gravação do Google Meet, às vezes o som não fica muito bom. Ok?
Bom, gente, então é o seguinte, a aula de hoje é uma lembrança, né, do que a gente já viu na sala de aula, né? Então aí eu postei aí uma apresentação para a gente começar as aulas, né? Como a gente introduziu as aulas, tá? Nós vamos trabalhar com mecânica dos sólidos, né? E nós vamos fazer a parte 1 do curso. E aí tem um livro que já está quase que publicado, que é esse aí, ó. Se vocês quiserem, podem comprar e ganham um autógrafo. Se não, a gente segue as aulas normalmente. É só para vocês saberem que eu tenho esse livro-texto que eu estou usando, como qualquer outro livro-texto que a gente for usar. Tá? Então, aqui tem o conteúdo da apresentação do livro, só para vocês tomarem conhecimento, né? Porque quando a gente começou o curso, a gente ainda não tinha esse livro, né? Eu escrevi tudo no quadro, né? As coisas. Então, vocês já sabem como que eu trabalho, né? Eu trabalho aqui com os conceitos, tentando sempre criar um conceito em que um conceito seja um degrau numa escada como essa daqui, né? Onde um conceito vem após o outro, gradativamente, para que a subida seja suave e não seja um le parcours, como essa outra figura aqui, né? Que é quando você sobe, desce, e o percurso fica confuso, tá bom? Então, eu tinha já falado, nós fizemos 15 horas de aula antes do Covid, certo? E aí nós tivemos algumas explicações que eu falei na sala de aula, né? Sobre percepção, né? Observação, ficar atento à definição dos conceitos, às fórmulas, né? Eu não obrigo a decorar fórmula, tá? Porque você pode consultar das fórmulas em equações, né? Isso forma parte da teoria. Depois, a gente tem os métodos ou algoritmos para resolver o exercício, que são as aplicações, e o resultado, o produto, que a gente chama o conhecimento ou uma lista de exercícios. Ok? Bom, vamos lá. Eu sempre coloco aqui o seguinte, que os nossos conceitos matemáticos, eles têm que ser claros para gerar uma equação como essa daí, né? Então, normalmente os exercícios é substituição de fórmula, né? Você tem uma fórmula, dá uma variável e tem um valor para ser calculado. Então, eu chamo isso de máquina de fazer pão. Você dá o trigo, enfia dentro da máquina e sai o pão. Então, essa é a substituição de fórmula simples, né, para exercícios bem simples, tá bom? O que acontece é quando tiver duas equações, você tem duas incógnitas, e três equações, três incógnitas, e assim resolve um exercício mais complicado. Uma outra coisa que eu falei na sala de aula, não sei se vocês lembram, é que os símbolos das equações, eles funcionam como uma caixinha, tá? Ou seja, você na caixinha coloca qualquer símbolo, né? Então aí nessa equação 2, caixinha mais 3 igual a 5. Então quanto que vale essa caixinha? 1. Então essa caixinha poderia ser X, poderia ser Y, poderia ser Z. Então a notação não pode prender o aluno em relação à letra que é usada como uma variável, tá? Outra coisa que eu falei na sala de aula é que existem equações que são 3 tracinhos, que são definições, né? Desculpa aí, é o som que desligou aqui. E equações que são igualdade, né? Que um lado é igual ao outro, tá? Então a gente faz essa distinção quando é definição, certo? Sempre as equações podem gerar tabelas, certo? Ok? E as equações, elas são sempre da esquerda para a direita, tá? O grau de importância é entendido da esquerda para a direita. Então, se você tiver duas equações, você vai resolver um sistema que é um resultado particular de um determinado problema, tá? Bom,
Eu não sei se já esse ano eu fiz uma atividade onde eu pedi um resumo de uma discussão que foi feita sobre espaço, tempo, matéria, né? E aqueles conceitos básicos da matemática. Então, normalmente eu peço um resumo, juntando os 3 grupos, né? Aliás, 3 alunos, grupos de 2 ou 3, que entreguem um resumo, né? Para eu ter ideia de que vocês estão acompanhando a matéria através dos pré-requisitos da matemática e da física, né? Que é a física 1. Então, se eu me lembro, eu pedi para vocês fazer isso, tá? Eu acredito que eu pedi, eu devo ter já isso registrado comigo, ok? Então, nesse resumo, a gente teve colocou vocês para conversar sobre o assunto, discutir e fazer uma redação e entregar, né? Que eu chamo aí de síntese, análise, síntese, apresentação, fixação e verificação dos exercícios. Bom, o restante aqui é o índice do livro. Então, aqui, em termos de apresentação, é só isso, tá? Então, eu tinha colocado aqui no texto um breve currículo, o texto da orelha do livro, né? Eu pulei isso aqui. Depois, se vocês quiserem olhar, tá? Um prefácio, uma mensagem. E essa apresentação da maneira de trabalhar nas aulas, como eu fiz agora, ok? Então, dado isso, essas primeiras aulas, nós vamos fazer um resumo, aliás, uma revisão, na verdade, né? Tá? Então, eu tentei fazer o seguinte, tentei colocar sempre uma figura no início de cada capítulo para decorar aqui a sala. Eu queria colocar um papel de fundo, né? Vocês viram, quando chegou, tinha uma música de fundo aí, para deixar vocês tranquilos e estudar ou assistir essa aula com disposição, porque eu fiz curso EAD, eu sei que às vezes a gente fica determinado tempo no computador, às vezes estressa muito, tá bom? Então, aqui, a maneira que nós vamos trabalhar é o seguinte, nós temos aqui a sala de aula, todo mundo está presente com o conteúdo, certo? Então, vocês confirmem para mim, que eu vou fazendo perguntas para eu saber se vocês estão entendendo o que eu estou falando e estão tendo acesso. Então, no capítulo 1 é a introdução da matéria, tá? Certo? Então, aqui tem o que é a mecânica dos sólidos, quais são os conceitos, né? O que a gente... Qual é o meu papel como professor, o papel do aluno, tá? Eu já vou explicar isso aqui, eu só queria saber o seguinte, tá? Todo mundo tem acesso a esse PDF aí? Tem como baixar? Todos conseguem fazer isso? Deixa eu tentar aqui que eu já te digo se dá. Então, façam o seguinte, os PDFs, vocês criam uma pastinha no notebook ou onde vocês estiverem e baixem esses PDFs já para vocês acompanhar, porque eu vou projetar o PDF, tá? Depois, eu coloco um vídeo de uma aula gravada, que eu já tenho gravada, algumas aulas dos anos anteriores. Aí, se vocês quiserem assistir essa aula que está sendo gravada dessa forma, e tem a aula de quadro também, que foi gravada. Então, eu vou colocar um vídeo de aula gravada como material complementar, tá bom? Então, tem as duas opções aí. Por favor, verifiquem se vocês estão conseguindo baixar o material. Qualquer coisa que vocês não conseguirem, porque aqui a sala de aula está sendo formada, né? Por esses tópicos, né? As figuras que eu coloquei, os PDFs, que eu quero que vocês baixem e acompanhem pelos PDF. A Ana Carolina e a Cassiana conseguem baixar, Ana Carolina? Esses PDFs aí, que está na sala de aula, porque eu não tenho ideia de como vocês veem a sala de aula, eu só tenho ideia minha aqui, tá? Tudo bem? Então, veja só. E aí, quando você está... Oi? Desculpa. É que, na verdade, ele não tem opção para baixar, ele só abre o PDF.
Ah, é? Não tem opção para baixar? Não. Ah, tá bom. Ah, tá. Bom, então se vocês quiserem, eu posso mandar esses PDF para vocês, né? Separados, se eu achava que dava para baixar. Então, desculpa. O Fernando confirma também, Fernando? Isso aí, a Cassiana confirma? Porque depende só do... Não dá para baixar, mas dá para imprimir e na impressão você pode salvar como PDF. Mas se você puder mandar para a gente, faz bastante. Sim. Tá bom. Tá, eu vou ver como, depois no final da aula eu vejo como eu mando. Então, por enquanto, acompanhe pela tela o que eu vou falar. Tá bom, obrigado. E a outra coisa é o seguinte, todo mundo vê essa lista aí que tá, apresentação, capítulo 1, todo mundo tá vendo essa lista, né? Ok? Sim. Isso. Então, veja, sempre tem uma figurinha que era para decorar o capítulo, tá? A Fernanda, a Nicolas tá chegando, deixa eu anotar a presença aqui. Oi, professor, desculpa o atraso. Ô, Nicolas, a regra aqui é assim, só liga a câmera para a gente registrar na gravação que você está presente e que você não deixou o celular ligado e foi embora. E aí depois você pode desligar à vontade, tá bom? O pessoal está preocupado. Deixa eu ligar pelo celular, que o computador não ligue tem só a câmera por alguns segundos, só para registrar na gravação, porque se depois alguém fizer uma auditoria de que essa aula foi realmente dada, que os alunos estavam lá, eu falo, ó, tem um determinado segundo aí que fulano aparece, como o Fernando, a Carolina e a Cassiana já apareceram, tá bom? É só uma questão de regra. Se liga aí, aparece, fica registrado, como tá gravando, depois você desliga e fica à vontade. É que eu tô usando o computador. Não, pode ser a câmera, só desliga. Tá, pode ser. Apareça só um segundo aí, só se tiver. Se não tiver, tem problema. Tá bom, isso, tá ótimo. Pode fechar. Tá bom, pode fechar, fica à vontade. Bom, então, como vocês estão vendo aí, tem uma sequência, né, de conteúdos, né? Eu tentei colocar um fundo colorido, esse fundo é branco, né? Não tem como colocar um fundo colorido, coloquei uma figura aí de campos escalares, vetoriais, capítulo 1, capítulo 2, né? E, infelizmente, não dá para... Infelizmente, não dá para fazer um ambiente mais assim, tá bem branco aí, com essas figuras e tal. Então é o seguinte, essa primeira aula, tá? Eu vou relembrar vocês de algumas coisas, como a gente já falamos aí do método, né? Nós trabalharmos, né? Como é que são as explicações das equações, né? A maneira de trabalhar. Tá? Então essa matéria, ela é mecânica dos sólidos, e nessa aula nós vamos fazer só uma pequena revisão daquilo que foi falado anteriormente, tá? A outra coisa é a seguinte, essa primeira hora é uma hora de aula online e depois uma hora de tirar dúvidas, tá? Que eu vou ficar atendendo aqui os alunos, e quando houver debate, a terceira hora vai ser para o debate, tá? E o debate vai ser igual como a gente fazia, né? Eu lanço as perguntas e as duplas se organizam aí, né? Entram em contato aí pelo WhatsApp, pelo coisa, e combinam as respostas e responde, tá online, tá bom? E vale 3 pontos. Agora, o sistema é permitido a fazer 2 avaliações para a disciplina. As outras avaliações estão aí no conteúdo, deixa eu voltar aqui para vocês verem, né? Esse conteúdo, ele tem o título do capítulo, o PDF, tá? E tem atividades como criação de uma planilha aí. Então, vocês vão criar uma planilha para mim e mandar para mim do produto vetorial e produto escalar. Então, são 2 colunas que você vai ter. Deixa eu mostrar aqui. Ele não dá para mostrar a tela, mas eu vou tentar compartilhar outra tela. Vamos ver lá, espera só um pouquinho.
vou compartilhar outra tela aqui, tá? Bom, então vocês estão vendo aí? Vamos ver se aparece aí. Demora um pouquinho entre eu compartilhar e eu não compartilhar. Já apareceu. Estão vendo aí? Apareceu, sim, né? Então, eu vou enviar para vocês no final da aula essa planilha para vocês criarem aí uma regrinha de produto V1, V2 e JK, né? Produto escalar, produto vetorial. Então, vocês vão criar as multiplicações e as somas, as subtrações necessárias para dar um resultado do produto escalar. Tá certo? E fazer aí 3 exemplos que eu possa conferir, tá? 3 exemplos de produto escalar, 3 exemplos de produto vetorial, usando uma planilha do Excel, tá? Essa planilha aí você pode colocar uma fórmula, né? De tal forma que daí o produto escalar na primeira coluna e o produto vetorial na segunda coluna. Porque como o produto escalar vai ser um resultado único, você vai somar no final, né? Deixa eu até colocar aqui. Ok. Então tá aí. E aí mandar para mim como primeira atividade de revisão, certo? Então voltando lá para outra aula. Vou parar aqui esse compartilhamento e voltar aqui para a aba do Chrome. Bom, então é isso, tá? Vamos continuar aqui. Então, nós temos sempre um vídeo, tá? Que é para tentar deixar a aula mais bacana, né? De você assistir, de você rever. Então aí, ó, eu tenho um vídeo aí sobre produto vetorial e produto escalar. A diferença entre furacão, ciclone, tornado, furacão, tufão. Tá bom? Então depois vocês assistem esse vídeo e respondam um questionário que vem logo em seguida, tá? Questionário sobre campos vetoriais e campos escalares. Ok? Então, como atividade de revisão, vocês têm aí já 3 atividades, tá? Ok? Por favor, entreguem essas atividades, tá? O vídeo é só assistir, mas vocês precisam fazer a resposta do questionário que eu coloquei ali para saber se vocês assistiram o vídeo, ok? A planilha de campos vetoriais vocês entreguem, tá? Procurem fazer exemplos diferentes um do outro, bola de vetores aí. Ô, Daniel, boa tarde. Daniel, ligue só a câmera por 1 minuto e desligue só para registrar a sua presença, tá bom? Para que não seja um fake Daniel. Boa tarde. Ah, não tem câmera? Tudo bem, tranquilo. Tá, obrigado. Bom, então continuando. Então nós temos daí essas atividades, porque eu já tinha dado em sala de aula, né, a revisão da matemática e a revisão da física, certo? Então o assunto mesmo começa no capítulo 3. Nesse capítulo 3, né, de novo aí eu tenho uma imagem, né, para ilustrar o capítulo, o PDF, certo? E tenho as atividades, que são um vídeo, né, eu explicando os conceitos fundamentais da física. A lei da inércia, eu vou colocar outro vídeo, porque eu tentei colocar isso no YouTube e parece que já deu problema de direito autoral, tá? Centro de massa, momento de inércia, não? Então tem um vídeo aí. Aplicações da lei de Newton, também tem outro vídeo, tá? E aí depois tem um questionário. Ok? Então, até o final
desta semana e da próxima, vocês vão fazer essas duas atividades, essa de campo escalar e campo vetorial, porque na introdução, ó, vocês veem na introdução lá, é só contando a história da disciplina, não tem atividade, né? É só uma questão de leitura, de você interagir com a matéria e entender como nós vamos trabalhar, tá? Então, o capítulo Campos Escalares e Leis de Newton são atividades para essa semana e para a próxima semana. Então, no final da próxima semana, tá? Na próxima semana eu já corrijo as atividades de campos escalares e no final da segunda semana da próxima eu corrijo as atividades de leis da mecânica newtoniana, ok? Tá bom? Dê um ok aí, sempre quando aqui é perguntar sim ou não, passa na matéria, tá? Responder sim ou não. Então... Qual que é para hoje, professor? Esta revisão aqui de campos escalares, até semana que vem, até começar a aula da semana que vem, tá? Essa achei revisão que era para entregar hoje já. Não. É uma semana de atividade, tá? Você tem uma semana... Porque é uma aula por semana, certo? Certo. Então, se você tem uma semana para realizar as atividades daquele conteúdo, ok? Tudo bem, obrigado. Então, de nada. Então, vocês têm a atividade de bolar essa planilha, assistir a diferença entre furacão e tornado e responder o questionário. Então, semana que vem eu já corrijo isso aí, já vou dar os pontinhos de vocês, tá bom? Aí, eu vou passar para leis da mecânica newtoniana, na segunda aula, né? Porque eu fiz um planejamento, deixa eu ver se eu coloco aqui, da disciplina. Então, tá tudo divididinho por aula, por tempo, certo? Tá bem marcadinho. Então, essa primeira etapa, tá? Ela vai contar, até a gente rever toda a matéria que já foi dada, ela vai contar 3 horas de aula, então como seria 3 semanas, tá? Então, nós vamos terminar com centros de massa, que é o que a gente foi. Aí a gente entra no conteúdo novo, propriamente dito, ok? Então, vamos continuar aqui. Eu ainda estou um pouco lento com esse negócio aqui, mas vamos lá. Então, vocês entenderam, né? Tem sempre uma figurinha decorativa, né, para chamar a atenção sobre o assunto, o capítulo em PDF, um vídeo, certo? Uma atividade ou um questionário para responder, ok? Então, eu vou liberando esses questionários para vocês, porque eu tenho o controle para liberar esses questionários. E aí, depois, a partir de um certo momento, nós vamos entrar em matéria nova, tá bom? Alguma dúvida? Espero que esteja tudo claro. Esse módulo é 17 horas, então significa que nós vamos trabalhar aí. Se por acaso não aparecer aparecer a atividade que eu colocar, vocês me mandem um e-mail, me mandem qualquer aviso para eu saber que a coisa está funcionando, tá? Por favor, se você, professor, não conseguir baixar, não conseguir localizar a atividade, não conseguir, vocês me deem um retorno antes. Pode fazer isso pelo grupo, ok? Do WhatsApp, porque fica mais fácil. Pelo grupo do WhatsApp eu resolvo essa situação aí, sabendo diretamente o que está acontecendo. Tá bom? Bom. Então, para começar em termos de preparativo, é isso aí. Então, eu vou aqui tratar da introdução. Algumas coisas ainda que estão pendentes aqui no na nossa aula, né? Bom, eu coloquei aí papel do professor e papel do aluno. Papel do professor, apresentação clara e concisa dos princípios fundamentais, de modo que o estudante possa ler e compreender. O professor precisa despertar o interesse do aluno. E o papel do aluno,
manifestar o desejo e a atitude de estudar, e o texto, revisar a aula, fazer os exercícios, né? Pode até se antecipar ao professor, lendo o que será visto antes de comparecer à aula, né? E assim por diante, ok? Então, eu tenho uma figura aí que eu estou mostrando, que é o seguinte: nós trabalhamos com conceitos que são gerados por hipóteses, existem os métodos que são associados a esses conceitos, né, métodos de cálculo que definem as equações básicas. A gente utiliza isso em cálculos que são os resultados esperados para uma determinada medida, velocidade, né, força, momento linear, energia, assim por diante. E encontro resultados como, por exemplo, o comportamento dos sólidos aos fluidos. Essa figura aí foi feita para fluidos, mas ela vale para sólidos também. Tá? Normalmente, na sala de aula, você teria que anotar no caderno, organizar seu conteúdo, acompanhar a sequência lógica. Depois que você organiza esse conteúdo, você tem um raciocínio, eu chamo de ascendente, que você vai aprendendo os conceitos, né, com os objetos mentais que eu tinha criado, né, para a gente lembrar sempre o que é momento, força, né, não olhar para a equação sem ver uma ideia por detrás da equação, tá? Bom, o processo criativo vai acontecer quando vocês estiverem resolvendo os exercícios e as tarefas, né, que pode resultar numa solução numérica com um resultado de um número, por exemplo. Bom, então você deve organizar na sua mente o conteúdo adquirido, né? E sempre desenvolver uma maneira, pode ser própria ou pode ser já predefinida, de resolver um determinado exercício. Tá bom? Uma coisa que tem que lembrar, que os textos, eles não explicam tudo, aí você precisa buscar mais. Esse a mais aí está dentro dos vídeos, né, das atividades ou qualquer outro material complementar. Então, procure resolver os exercícios. Por enquanto, os exercícios vão só na forma de conceitos básicos, no questionário, tá? E o aprendizado vai acontecer quando você assimilar as informações, processar elas e gerar soluções para os problemas que eu colocar para vocês, né? No momento que vocês tiverem outros problemas a serem resolvidos que não são os meus, mas são da profissão de vocês, vocês estão já num processo de criação, né? Onde você usa todo o seu conhecimento para criar novas soluções para os problemas que você tem, tá? Então, nós vamos ver a revisão da matemática, como nós já fizemos na sala de aula, né? As revisões da lei de Newton. No caso aqui, não tem termodinâmica, porque esse PDF aqui, ele tá bem geral para uma outra situação, tá? É só mecânica mesmo, ok? Nós vamos poder fazer discussões, né, sobre determinados conceitos, né, através do debate e assim por diante. Como a gente vai tentar fazer o mais próximo possível da sala de aula, tá? Aí vocês têm também uma forma de conselhos que ajuda vocês a resolver exercícios, relacionar bem e concisamente com suas palavras as informações dadas, relacionar as informações a serem determinadas, fazer um esquema, né, um mapa mental, né, ou do volume de controle a ser usado na análise, né, onde estão os corpos, onde estão as forças, assim por diante. Escreva o formulário matemático das leis básicas, liste as hipóteses, resolva e assim por diante. Então, são dicas para você trabalhar com as situações. Aí vem as divisões do livro, que é a própria disciplina, tá? Esse livro, ele envolve a mecânica 1, na mecânica 2 é outro livro, tá? Que não está pronto, mas aqui na aula vocês não se preocupem, né? Vocês vão ter o PDF do mesmo jeito, tá? Quem for meu aluno e comprar um livro, vamos lá, visão geral do curso. Então, nós temos, né, nessa disciplina o conceito de derivadas, vetores, né? Tem grandezas que são pseudos vetores, pseudos escalares. O que são pseudos? São falsos.
Eles parecem que são escalares, mas não são. Parece que são vetores, mas não são. Tá? Então, nós temos leis de fluxo, né? Que a gente vai ver mais para frente. Na visão geral, existem várias leis de fluxo que são muito parecidas. É sempre o gradiente, que é uma derivada em 3 dimensões, por exemplo, difusão, lei de Fick, pressão, lei de Steven, momento, lei de Newton, Fourier, temperatura, polarização elétrica, polarização magnética. Então, todas essas leis têm a mesma cara. É sempre o fluxo, é o gradiente de uma grandeza. Então, fluxo aqui está definido como 3 pontinhos, a derivada no tempo da grandeza que você quer medir e a derivada na área que ela está atravessando que você quer medir. Então, sempre um fluxo vai ser igual à densidade daquela grandeza. O que é a densidade? É a grandeza, a quantidade, né, que a gente chama grandeza, quantidade, por volume. Então, isso é densidade, vezes uma velocidade atravessando uma área. Tá? Bom, então nós temos várias dessas definições que vai aparecer ao longo do curso. Eu estou só falando aqui no âmbito geral, ainda não estou definindo. Tá? Então, na mecânica das partículas, né, nós temos a estática, que é medida a posição e a massa, né, que a gente tem esse vetor Q igual a mr. A cinemática é o momento linear, que é a massa vezes a velocidade, e a dinâmica é a força, que é a massa vezes a aceleração. Então, massa vezes posição, massa vezes velocidade e massa vezes aceleração. Então, de uma para outra, o que vai acontecendo? Uma derivada no tempo. Então, a primeira é sem derivada, a velocidade é a primeira derivada da posição, e a aceleração é a segunda derivada. Tá? No segundo curso, que é no próximo semestre, você tem a elastostática, que é vendo o comportamento elástico do ponto de vista estático, que são só as deformações. Você tem a elastocinemática, que são as deformações variando no tempo, e a elastodinâmica, que é a aceleração, que é as deformações, né, variando no tempo duplamente, né, porque uma variação no tempo é como se fosse uma velocidade, e a dupla variação no tempo é uma aceleração. Então, esse curso, ele continua, porque depois ele tem fluidos, tá, e assim por diante. Mas aqui o nosso é sempre partículas de corpo rígido e corpos deformáveis, que é o curso 2. Ok? Uma coisa que eu quero que vocês desmistifiquem da cabeça de vocês, o que é a ciência exata? São leis fenomenológicas mais a matemática. A mistura dessas duas coisas forma essa ciência exata que a gente estuda. Então, nessa ciência exata, nós temos a geometria, a álgebra, o cálculo, fazendo parte da matemática. Na física, nós temos a mecânica, a termodinâmica, o eletromagnetismo, que vão se juntando e formando as áreas da física, como vocês estão vendo aí, tá? Então, essa mecânica, ela é uma mecânica do Newton, do século passado, ela foi tendo, apareceu a mecânica do contínuo, que é uma mecânica dos sólidos, tá? Depois tem uma mecânica estatística e uma mecânica quântica. Então, as ciências estão crescendo, ampliando o seu conteúdo, não é um conteúdo separado, é sempre ampliando o que já foi. Tá? Então, aqui nós temos questões básicas em mecânica dos sólidos e fluidos. Então, o que é uma mecânica? É a parte da física que estuda o equilíbrio, o movimento e as suas causas e consequências. Basicamente, trata do problema das forças e suas consequências. Então, isso é mecânica, tá? O que é movimento? É qualquer coisa que mude de posição, deformação, né? O trabalho, energia, dissipação, é movimento. O que é um sólido? É um objeto que se deforma, né, até um limite de ruptura, diferente de um fluido, certo? O sólido tem uma estrutura, assim como o fluido, mas a estrutura do sólido é fixa, tá? E a do fluido é toda substância que, sob a ação do seu próprio peso e quando sujeita a uma força externa, deforma-se continuamente. Então, qual a diferença de sólido para fluido? Que um se deforma até o limite de ruptura e o outro continuamente. Então, dentro da mecânica dos sólidos, que é a parte da física que trata dos sólidos rígidos e deformáveis, né, é uma definição de mecânica dos sólidos, e dentro da mecânica dos sólidos tem a mecânica das estruturas, que são utilizadas em engenharia. Tá? Então, por que eu estou precisando estudar essa matéria? Porque ela é muito importante, porque tudo que você utilizar de materiais, ou sólidos ou fluidos,
você vai ter que qualificar o custo, o trabalho para a execução de algum processo ou utilização desse material em algum processo, tá? Então, aí nós temos uma figurinha mostrando aí trabalho, energia, uma fogueira, e custo, um pacote de dinheiro. Então, você precisa saber essas três coisas. Qual trabalho vai ser realizado, qual a energia que você vai gastar e quanto isso vai custar. Tá bom? Então, as duas matérias, mecânica do sólido e dos fluidos, estão dentro do contexto da engenharia. Tá? E para você compreender essa matéria, você precisa de geometria, álgebra, cálculo, mecânica, termodinâmica, eletromagnetismo. Só que termodinâmica e eletromagnetismo eu coloquei aqui de uma forma geral. Por enquanto é só mecânica, tá? Então, nós temos a aplicação em diferentes situações da engenharia, tá? Que é em situações de movimento, né? Compressibilidade de fluidos e sólidos, ok? Deformações de materiais como borracha, né? Materiais sujeitos a atrito, viscosidade, pressão externa e assim por diante. Então, o mínimo que você precisa saber sobre mecânica dos sólidos e fluidos. Então, esse mínimo é, vamos dizer, o objetivo da disciplina, tá? O que é um sólido, o que é um fluido? Entender o movimento de corpo rígido de translação e rotação, né? E aí, depois, vem na sequência a lei da deformação de Hooke, que é na segunda disciplina, a relação entre tensão normal, cisalhante, essas coisas todas. E na parte de fluidos, que não é essa disciplina, mas o livro ele trata das duas coisas, porque ele faz parte de uma coleção, então entra aí na parte de sólidos e fluidos, tá? Deformação, tá certo? Densidade generalizada, que eu falei aí. O que é uma densidade generalizada? É qualquer quantidade física dividida pelo volume, por unidade de volume, tá? Aí vai ter os teoremas matemáticos, as equações e assim por diante, tá? Então, isso aqui é só para vocês lerem, tá? Eu fiz aí uma rápida apanhado e entrarem assim, no conteúdo, no espírito da disciplina, entender como que é que nós temos aí a filosofia de trabalho daí para frente, né? Já expliquei um pouco bem no começo e agora, vamos lá. Essa parte de campos escalares e campos vetoriais, tá? Eu vou projetar alguma coisa aqui e vou também passar rápido, porque essa aula de 1 hora é só para você lembrar daquilo que já foi falado. Então, se você ainda não sabe fazer o que um produto escalar e um produto vetorial, então preste atenção e fique ligado aí para a gente rever essa parte, tá bom? Então, o que são conjuntos escalares, né? Temperatura, densidade, carga elétrica, tudo que possa depender da posição e do tempo, mas não dependa de uma direção, tá? Quais são as operações que nós temos com escalares? As mesmas operações que a gente tinha no primeiro e segundo grau, que é as operações com os conjuntos, inteiros, fracionários, naturais, inteiros, fracionários, que eu fui fazendo essa revisão da matemática, não sei se vocês lembram, até chegar nos reais. Então, tá aí a figura mostrando aí os diferentes conjuntos. Então, quais são as operações que tem nesses conjuntos? Adição, subtração, multiplicação. Isso aí já é um background que vocês têm obrigação de saber. Divisão, né, que é a subtração de partes iguais. Multiplicação é a soma de partes iguais. Potenciação é a soma, aliás, é a multiplicação de partes iguais. A multiplicação é soma de partes iguais e a divisão é subtração de partes iguais. E a potenciação é multiplicação de partes iguais, a dissociação é a divisão de partes iguais. Tá? Então, isso forma o conjunto dos escalares. Isso é coisa de primeiro e segundo grau. Aí vem vetores, né? O vetor são quantidades orientadas, que precisa de uma direção e um sentido. Então, aí nós temos um vetor apontando em 3 coordenadas. Nós vamos sempre trabalhar com 3 coordenadas, x, y, z.
Tem os versores, que são os vetores unitários IJK, que apontam naquela direção, tá? Que define a direção, ok? Tá certo? Então, sempre que a gente tiver um fenômeno ou alguma coisa acontecendo, você vai abstrair a quantidade como sendo um escalar ou um vetor, ok? Então, você tem as coordenadas Vx, Vy, Vz, né? De um vetor velocidade, ou as posições Rx, Y, Z de um vetor posição, tá? Os módulos das componentes do vetor é sempre igual a 1 e assim por diante. Então, a decomposição entre cosseno dos ângulos do vetor e os eixos, depois é que se transforma em seno quando você corrige, né? Mas sempre a componente do vetor, Vx é V cosseno alfa, Vy é V cosseno beta e assim por diante. Os versores é 1, é 2, é 3, ou IJK é 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, tá? E as operações que você pode fazer, soma, né? Elemento neutro, que é um vetor que tem elemento neutro, que é um vetor nulo, soma e dá o próprio vetor, né? Subtração e assim por diante. Produto escalar. Então, produto escalar, você faz o produto de todas as possíveis combinações. Só o que vai acontecer é o seguinte: o cosseno das combinações que tem a mesma direção vai dar 1. E o cosseno das combinações que tem direções perpendiculares, 90 graus, vai dar 0. E por isso o resultado fica só a diagonal da matriz aí, ó, o 1, V1, o 2, V2, o 3, V3. E somando isso aí é o resultado do produto escalar. Então, é essa regrinha que vocês vão montar lá na planilha para aparecer como produto escalar, tá? Então, sempre é o seguinte, sempre são dois vetores multiplicados com todas as possíveis multiplicações. Depois, o detalhe do cosseno é que vai definir a forma que a multiplicação vai ficar, né? Então, aí, qualquer coordenada é obtida multiplicando o versor pelo vetor, né? A coordenada é V1 é multiplicado o E1 por V, o E2 é o E2, o V2 é o E2 por V, o E3 é o E3 por V. E1, E2, E3 é o mesmo IJK, o 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, tá? As propriedades: associativa, elemento neutro, elemento nulo, elemento simétrico, elemento oposto, né, o inverso, e assim por diante. Produto vetorial. Produto vetorial só troca o símbolo. Você vai fazer todas as combinações possíveis. Só que no final das contas, o seno anula das direções que têm mesma direção, né? Então, o produto escalar é cosseno, o produto vetorial é seno. E das direções perpendiculares vai dar 1 ou menos 1. Então, aí fica só os elementos fora da diagonal da matriz. O 1V3, o 3V1, o 1V2, o 2V1, o 3V2, o 2V3, certo? Novamente, você tem todas as propriedades, comutativa, associativa, elemento neutro, para os produtos vetoriais, certo? Então, o que é o produto vetorial? Né? É a área entre os dois vetores, tá? E a área é um vetor. Então, o produto escalar são dois vetores gerando um número, produto vetorial são dois vetores gerando um outro vetor, ok? Então, na aula lá, nós tínhamos perguntado se existe divisão de vetores. Quando a gente tenta dividir vetores, a gente cria um inverso e aparece todas as possíveis combinações agora, certo? E a gente chama de produto tensorial. Então, essa divisão, ela quebra o conjunto dos vetores, como a gente viu nas aulas, que todas as operações, uma delas quebra o conjunto e aparece um conjunto novo. Então, essa operação quebra esse conjunto e aparece o conjunto dos tensores. E aí, nós organizando os números, os escalares, ele fica no subsolo, como se fosse um edifício de quantidades matemáticas, onde nós temos os naturais, inteiros, fracionários, racionais e até complexos. Os vetores é o primeiro andar, as matrizes segundo andar, terceiro andar, que assim por diante. Então, vai aparecendo ordens diferentes. Então, o que é ordens diferentes? No primeiro,
No escalar você não tinha linha nem coluna, era só o número. No vetor você tem linha, nas matrizes você tem linha e coluna. Nas supermatrizes você tem mais linha, coluna e, sei lá, profundidade. Tá? E aí vai aumentando. Então, como o nosso mundo é tridimensional, a gente não escreve as outras direções porque não dá para escrever, sempre tem que rebater para o bidimensional. Tá? Linha, coluna. Tá? E o produto tensorial, como é que ele é feito? Exatamente da mesma forma, troca só o símbolo e vai fazendo todas as combinações. Só que é o seguinte, no produto tensorial, todas as combinações estão presentes e elas não se anulam. Aí você faz todas as combinações possíveis, certo? Cada combinação vai gerar uma matriz, tá? Que é a base, 1, 0, 0, 0, 1, 0, né? Que juntando todo mundo dá uma matriz aqui, ó, 1 V1, 2 V2. Então, vejam que na diagonal, tá? Não sei se está aparecendo o cursor aí para vocês. Na diagonal é o produto escalar e fora a diagonal é o produto vetorial. Então, o produto tensorial é uma mistura dos dois. Tá? E aí vem as propriedades dos tensores. Aqui eu tentei colocar um desenho de como seria um tensor tridimensional. Tá? O restante são definições e propriedades matemáticas que eu não vou cobrar agora. Vocês podem estudar aí a adição, subtração, que é o mesmo que acontece com matrizes, tá? Eu só vou cobrar à medida que eu for precisando, né? Multiplicação de matrizes, né? Você pode ter dupla multiplicação, né? E assim por diante. Eu coloquei até a tripla multiplicação. Aí vai ter... Isso aqui eu não vou cobrar, é só conteúdo para vocês saberem. Eu vou cobrar quando eu precisar apenas aquela operação que é necessária. Aí aqui tem um exemplo de como é feito o produto tensorial de dois vetores, né? 2 menos 1, 1 menos 3 raiz de 2, e aí forma uma matriz. Tá? E aí todas as propriedades aí, né? Mostrando como que fica a base dos tensores, né? Em 3 dimensões, e assim por diante. Então, isso aqui é mais assim cultural, essa última parte, para vocês terem uma ideia de como funcionam os tensores. Né? E aqui tem um questionário que eu vou transferir esse questionário para o formulário à medida que for possível fazer essas respostas nos questionários que eu for mandando, tá? Então, a aula começou 3h20, 3h30, nós temos mais 10 minutos aqui, né? E depois nós vamos ter uma sessão de perguntas, ok? Então, vamos lá. Em termos de aula mesmo, né? Nós vamos ter as leis de Newton. Então, nessa aula aqui, né, eu estou dando um apanhado geral. Na próxima aula é que eu vou trabalhar mais detalhadamente essas coisas que ficaram para trás aí, como lei da translação, movimento linear, centro de massa, né? O que é um corpo contínuo, sólido, deformável, e assim por diante. Essa situação toda. Então, mais 10 minutinhos eu já termino aqui. Então, o que nós temos aí? Conceitos fundamentais da física. Massa, espaço e tempo. Né? Aqui tem uma introdução histórica, vocês podem ler só para ter uma ideia da sequência histórica, tá? Que começou com Galileu, depois lá na antiguidade foi com Aristóteles, até chegar em Galileu, depois em Newton, né? E aí vem passando até chegar na idade moderna aí, tá? É só uma história para vocês terem uma ideia do como aconteceu. Então, nos conceitos fundamentais da física, vocês percebam que vai ter um vídeo com uma atividade lá onde eu falo o que é massa, o que é tempo, o que é
matéria, tá? E eu já tinha falado isso na sala de aula. Então, aqui eu vou só repetir algumas coisas, depois vocês assistam o vídeo e respondam o questionário. Né? O que é massa? Nós usamos, massa é o ente definido pela quantidade de partículas fundamentais que compõem um corpo. No caso, essas partículas fundamentais são os átomos. Para massa, usamos a comparação do corpo com objetos que fornecem padrões de medida de massa, quantidades de 1 quilograma, por exemplo, né? E seus submúltiplos. Então, você usa uma balança e diz, olha, essa tem 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, meio quilo e assim por diante. Espaço é identificado como o ente no qual todos os objetos estão inseridos. Então, tudo está inserido no espaço, ocupando um lugar, né? Nós podemos colocar uma referência fixa e estabelecer uma distância a partir de um ponto de referência, tá? E assim nós medimos o espaço em metros, quilômetros, com uma unidade padrão, tá? Isso também eu falo lá no vídeo. Então, com esses 3 conceitos, espaço, massa e tempo, agora que é o próximo, né? O tempo é definido o ente em cujo decorrer as coisas acontecem. Então, tudo acontece no tempo, não existe nada acontecendo fora do tempo, tá? Então, a gente não tem uma conceituação mais básica do que isso, porque a gente teria que estar fora do tempo para saber direito o que é tempo, fora do espaço para saber direito o que é fora do espaço, e fora da matéria para saber direito o que é matéria, espaço e tempo, tá? Então, esses conceitos, eles podem cair no raciocínio circular. Opa, desculpa. Deixa eu voltar lá. Eu acabei aqui. Perdi aqui onde eu estava. Está aqui embaixo. Então, se você tentar explicar mais do que isso, você acaba caindo numa coisa que é raciocínio circular, ou seja, você explica a própria coisa para explicar ela mesma. Então, não adianta, tá? Ok? Então, o conceito tempo, massa e matéria é utilizado para definir o que vem para frente, que são movimento, velocidade e assim por diante. Ok? Então, o tempo é medido por um pêndulo oscilante ou um intervalo fixo, né, de um evento entre 2 eventos, que no caso pode ser também a transição eletrônica de um nível eletrônico, tá? Então, existem várias maneiras de se medir o tempo, além do fato de você ter a hora, o minuto, o segundo, os dias, né, baseado no calendário. Ok? Então, para espaço, você começa com sistemas de coordenadas e direções. Então, a gente sabe que o nosso espaço é tridimensional, né? O plano de uma folha de papel, o plano de uma mesa é bidimensional, o eixo de uma reta é unidimensional. Então, você tem uma reta unidimensional, o plano bidimensional e o espaço tridimensional. Tá? O que é movimento? Movimento é toda transição entre 2 estados, mas no caso do espaço, é o deslocamento de um corpo com massa, né, enquanto ocorre a variação no tempo, certo? E velocidade é a posição entre dois tempos, né, dividido, você tem velocidade. Então, aí você expressa a velocidade em função de um vetor com direções x, y, z, né? Então, tudo isso aqui nós já tínhamos visto, vocês já conhecem, tá? Então, a gente na próxima aula vai contar a partir das leis de Newton para partículas, sistema de partículas e sólido, tá? Ok? Mais alguma coisa? Então eu vou parar por aqui, tá? E a gente continua a semana que vem essa parte aqui de leis de Newton. Tá? Deixa eu só ver aqui até o final, onde ela vai parar. Isso. Um sólido, um sistema de partículas e partículas. Porque o nosso objetivo aqui, onde que é? É distinguir as 3 categorias, né? É colocar as 3 leis de Newton e definir centro de massa. Ok?
Então é isso que nós vamos fazer e aprender a calcular centro de massa de corpos, né? Tanto figuras planas como sólidos. Então esse módulo, né, ele de revisão, né, em 3 aulas nós temos aí, em 3 horas aulas nós temos aí a parte de revisão até centro de massa, ok? Então essa 1 hora de aula, a gente começou aí 15h30, são 16h30, então só 1 hora de aula é suficiente, né? E como vai estar gravado, então aí fica para vocês essa situação aí de quem estiver fora da sala de aula vai assistir essa gravação, tá bom? Então, fiquem à vontade, tá? Quem quiser fazer perguntas, nós vamos ter 1 hora de dúvidas aí. Quando a gente terminar esse conteúdo, a gente vai entrar no próximo e no próximo vai fazer debate, tá? Por enquanto, hoje é só uma revisão. Então, estimule os alunos aí, fale que na aula tem fundo musical, tá? Se vocês quiserem, eu continuo colocando fundo musical. Falem que eu estou tentando decorar a sala com mais... Na hora que tiver fundo, eu vou colocar um papel de parede melhor. Tá? Então, fiquem tranquilos. E vamos lá. Se alguém quiser fazer pergunta sobre alguma coisa aqui da própria matéria, fica à vontade. Eu vou esperar pelas perguntas, senão eu encerro a gravação. Eu tenho pergunta, professor. Pode perguntar. A área, ela é sempre vetor quantitativo? Sempre ela é um vetor quantitativo. Quando você pega um terreno, que você diz assim, meu terreno tem 500 metros quadrados, você não está dizendo que ele está apontando com um vetor para o céu, né? Certo? Agora, se fosse uma parede, você teria que dizer a parede em que direção ela está. Ela é leste-oeste, norte e sul, certo? Sim. Então, aí você, intuitivamente, você já sabe que, olha, vamos pintar essa parede, né? Mas se você disser um pedreiro e pintar a parede na sua casa e não disser qual parede, né, ele corre o risco de pintar toda a casa e cobrar mais caro, né? Uhum. Então, é o seguinte, sempre você define a área sobre uma superfície e localiza ela como um vetor. No jargão comum do dia a dia, a gente só diz que a área, pega uma folha de papel, fala isso aqui tem 30 centímetros quadrados e assim por diante. A gente vai fazendo isso muito, muito naturalmente, tá? Mas do ponto de vista matemático, se a gente quiser ser rígido, tá? A gente tem que dar a direção norte-sul, leste-oeste, coisa do tipo. Tá? Beleza. Porque no caso dos sólidos, pensando na nossa matéria aqui como sólido, a gente vai ter que sempre dizer em que superfície está aplicando uma força. É a parte superior, é a parte inferior, tá? É na direção XY. Então, para materiais, quando você tem um bloco, faz um carregamento numa máquina, você tem que dizer, é uniaxial, certo? É biaxial, é na direção XY. E aí você precisa definir a direção da força para poder saber calcular a tensão e assim por diante. Tá bom? Uhum. Tá compreendido aí? Mais alguma pergunta? Só que é sobre tensor agora. Eu estava vendo um vídeo explicando... Pode perguntar sobre campo vetorial, qualquer coisa, pode perguntar. O Dan Fleisch, que fez esse vídeo, vou mandar o link no chat se o senhor quiser ver. Ele explica tensor com uns bloquinhos de criança e umas flechinhas de dardo, assim. Que legal. Aí ele explica até a segunda ordem de tensor. Só que já na primeira ordem eu não entendi. Ele começa a falar XX, XY, XZ, YX, YY, YZ. Daí nessa parte eu já não entendi. Não, é o seguinte, eu não sei o que ele chamou de primeira ou de segunda, mas quando você já combina 2 direções, você já está na segunda ordem. Quando você combinar 3 direções, você está na terceira ordem. Quando você usar uma única direção, que é o vetor, é a tensor de ordem 1.
Então, quando você não usar nenhuma direção, o tensor de ordem 0. Nenhuma direção é 0, uma direção é o vetor, é ordem 1, combinando duas direções, é ordem 2. Então, quando você pega XX, você está querendo dizer que é uma área, vamos supor aqui, vamos pegar uma face, né, em que a direção que você está observando o fenômeno é X, e a direção daquilo que está incidindo sobre aquela face também é X. Certo? Porque você tendo uma face na direção X, você poderia incidir rasteando a face aqui, né, na direção Y, ou na direção Z, entende? Então, quando você tem uma face na direção X, né, que o vetor é normal, você define a direção vetor normal, e a própria força, no caso, está na própria direção do vetor. Então, deixa eu ver se eu faço um desenho aqui, compartilho aqui no Paint para você. Ele fez 9 combinações. Isso. Aí, então, depois ele foi para 27 combinações. Então ele fez 3 vezes 9, 27. Aí já é ordem 3. Tá? Ele pegou 3 coordenadas e fez 27 combinações, já é ordem 3. Então, na ordem 3 é o seguinte. Eu tinha falado antes do Covid que era para vocês trazerem uma espuma de colchão, um pedaço de borracha, e eu tinha falado 3 coisas para vocês trazerem na aula, qualquer um trouxesse, bastava trazer um item cada um, que eu ia mostrar o que é um tensor. Então você pensa numa borracha, tá? Numa folha de borracha, tá? Sim. Tipo um pedaço de papel retangular com uma folha de borracha. Então, se você fizer forças paralela a uma direção, você vai estar tensionando toda uma direção, certo? Paralela a outra direção, você vai estar tensionando toda uma outra direção. Só que quando você tensiona uma direção, você afeta a outra sem querer. Entende? Então, quando você afeta a outra sem querer, porque uma encolhe, né? Uma estica, a outra encolhe. Se você pegar uma folha de borracha, você puxa aqui, né? Você teria que ter um exemplo. Mas você está conseguindo mentalizar, né? Eu tô puxando aqui o pad do mouse aqui, que é de borracha. Tá, isso. Puxe bem aí o pad do mouse. Ótimo, boa ideia. Então você puxa o pad do mouse, o que acontece com a outra direção? Ela encolhe enquanto uma estica. Então, você tem que trabalhar para cada ação que você faz, 2 coisas ao mesmo tempo. A direção que você puxa e a direção que está encolhendo. Entendeu? Então, esse ao mesmo tempo é que faz com que vire uma matriz. Entendeu? Se, por exemplo, você pegasse um fio e esticasse ele, você não veria a deformação na direção perpendicular ao fio, né? Você só veria só na direção do comprimento. Então, você representaria a deformação por um vetor, que é a direção do comprimento do fio que você está esticando. Quando você tem uma placa, você está vendo as deformações na outra direção. E se você tiver um bloco, você vai ver na terceira direção. Então, é por isso que você usa um tensor de ordem 2. Porque você tem direção X e direção Y, ou direção. Aí veja só, no caso de uma placa, você estica e deforma outra direção. Então, quando você estiver explicando uma direção, você vai pegar a força naquela direção e o comprimento, né? A extensão do corpo naquela direção. Quando você estiver fazendo força na outra direção, você vai pegar a força na outra direção e a extensão naquela direção. Só que no momento que você fizer isso, né, você vai estar fazendo a força numa direção, a outra já está sendo comprometida. Então, a deformação na direção perpendicular, ela vai ser uma fração daquela que você está fazendo na direção original, entendeu? Sim. Então, você na matriz, né, você vai colocar X, porque a face é X, e aí você vai ter uma outra influência na face Y.
atuado pela força que vem de X. Entendeu? Uhum. Sim. E aí você faz as combinações, XY, YX, XZ, entendeu? À medida que uma vai afetando a outra. Conseguiu mentalizar? Entendeu? Conseguiu mentalizar? É isso aí. Então aí vai fazer um ordem 2, né? Sim. Um de ordem 3, né? Vai depender de como você faz essa influência acontecer, né? Se eu, ao mexer numa face, eu altero tridimensionalmente as outras faces, né? Então pode ser que eu tenha um tensor de ordem 3, né? No caso que você, mexendo numa face, numa direção, aliás, você altera duas ao mesmo tempo, você poderia ter um tensor de ordem 3. No caso de força mesmo, como você pega e atua sobre uma direção, e essa direção ela está representada por uma face bidimensional, então você vai conjugar as 3 direções das forças com as 3 direções das faces, que é uma face voltada para X, uma face voltada para Y, uma face voltada para Z. Então, pegando as 3 combinações de força, X, Y, Z, com as 3 faces, voltada para X, voltada para Y, voltada para Z, dá 9, entendeu? Uhum. Então é isso aí. E se for... Isso é só para uma interação. Isso, para uma interação. Porque quando você descreve isso, você está pensando na situação mais geral possível, né? E na situação mais geral possível, você tenta preencher todas as interações que estão sendo combinadas na matriz. Pode ser que uma delas dê 0, não aconteça nada. Aí você vai colocar 0 naquela posição da matriz. Tá? Uhum. Então, por exemplo, se for uma força de 20 newtons, dividido por uma área de 10 metros quadrados, então 20 dividido por 10 vai dar 2 newtons por metro quadrado. Então, na matriz, você vai escrever 2 newtons por metro quadrado para a direção XX. Só que na direção X, atuando em Y, a fração de deformação pode ser outra. Não exatamente os 2 metros quadrados, mas um pouco menos. Porque a contribuição que vai para outra área, ela é sempre menor ou igual a 1, né? Em termos de proporção da área original. Entendeu? Então ela não consegue, por uma questão de conservação de energia, né? Você não consegue, com uma única força, deformar todas as direções com a mesma intensidade. E se, digamos, uma força está atuando em 2 direções, digamos, seria um vetor inclinado, assim, imagina o senhor pegando uma colher e colocando no pudim, assim. Digamos, está indo na... 2 direções. Em 2 direções. Ela vai ter a deformação no eixo Y, provavelmente no eixo X, né, que vai espalhar pela superfície. Uhum. E deixa eu ver se eu acho uma... Sim, pode ir falando que eu vejo se eu acho uma figura. Pode ir falando. Mas daí teria que ser 2 matrizes pelo vetor tá atuando em 2 direções? Não. Você pega aquele vetor que está inclinado, você decompõe numa direção normal e numa direção tangencial à superfície, certo? Então, as direções normais vão combinar com as direções normais da área, com as direções normais da força. E aí você vai entrar na diagonal, porque é XX, YY, ZZ. Uhum. Certo? E aquelas que são as direções tangenciais, elas vão entrar nos elementos fora da diagonal. Então, a matriz vai ficar de 9 números, porém, vamos colocar aqui, força. Porém, as tangenciais que se combinam,
as tangenciais que se combinam, deixa eu ver se eu acho uma imagem enquanto eu estou falando, elas vão para fora da diagonal. Deixa eu pegar aqui já uma parte desse conceito, eu já mostro para você aqui. Espera só um pouquinho, deixa eu achar uma figura que seja bem sintética para essa ideia. É muito boa a sua pergunta, viu? O pessoal já saiu embora, se quiser, eu vou continuar aqui respondendo perguntas, tá? Fiquem à vontade. Deixa eu só ver, porque o problema do quadro é que a gente não pode desenhar, né? Aqui eu ainda não tenho uma forma de desenhar. Eu vou ter que bolar um esquema de como desenhar na hora que alguém perguntar alguma coisa. Por enquanto aí não tem. Então eu estou procurando uma figura e leva tempo até você chegar na figura que você quer. Vamos ver. Opa. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui, tensor das tensões. Vamos ver se ele vai aparecer. Tá razoável aqui alguma coisa. Vamos ver se eu consigo. Essa sua pergunta já é mas não tem problema. Pode perguntar sem problema. Aqui ninguém é proibido de fazer pergunta. Vamos lá. Opa, achei uma figura legal. Deixa eu jogar aqui no Paint. Eu já compartilho o Paint. Ixi, o problema é a resolução da figura aqui, não vai ficar boa. Se eu acho uma figura mais... Opa, aqui parece que está melhor. Não, piorou. Nossa, não tem uma figura... Eu vou tentar compartilhar a tela que do próprio Google, tá? Ok? Vou tentar compartilhar a tela do Google. Que aí eu vou conseguir explicar melhor, porque enquanto eu procuro figuras, eu me perco. Então vamos lá. Compartilhar uma guia do Chrome. Vamos ver lá. Deixa eu chegar, tá chegando já. Demora um pouco, mas chega. Agora tá chegando aí. Tá vendo aí? Tô. Tá. Então veja só. Todos os índices iguais vão para a diagonal da matriz. Então deixa eu só fechar aqui e mostrar a diagonal da matriz aqui. Está vendo aí? Sim. Aqui. Então veja. Os índices XX, os caras são teimosos, olha, eles já tiraram o índice aqui, eu vou falar do índice. Então o sigma XX, o sigma XX, sigma Y, sigma ZZ estão na diagonal. O que eles representam? Uma força na superfície X pela área X, apontada na direção X. Então a força está direcionada para X e a área estava direcionada para X. Então, e essas outras que estão fora da diagonal, né? Então vamos para Y. A área Y é uma força na direção Y, com uma área apontada para a direção Y. Uma coisa é a direção da força, outra coisa é a direção da área. Se a força for oblíqua, ela vai ter uma parte perpendicular e uma parte paralela. A parte paralela, que é essa tal XZ aqui, a força, né, está na direção Z, porém atuando sobre a área X. Tá? Na minha apostila, eu coloco a área AX aqui, sabe?
Ali eu coloco a área AY e ali eu coloco a área Z para o aluno ver, mas eu não fiz o PDF dessa parte, então não está compartilhado, eu estou usando a figura de outro. Então veja só, se a força for oblíqua nessa face aqui, você está vendo o cursorzinho passando aí? Sim. Ó, se a força for oblíqua nessa face, ela vai estar inclinada em relação a um desses 3 eixos que está aqui, certo? E aí você vai decompor numa direção normal e em 2 perpendiculares. A força na direção normal vai dar a tensão normal sigma xx, que ele reduziu o índice e colocou só x aí. As direções tangenciais, elas vão ter 2 direções tangenciais que vai estar raspando na direção z e raspando na direção y. Porém, a face é x. Uhum. Então a gente chama isso de cisalhamento, porque você está trocando os índices, né? E aí você vai lá para fora, na matriz, você vai representar pelos elementos fora da diagonal, ó, XY e XZ, que é exatamente essas forças aqui. Na verdade, aqui tinha que ter um vetor inclinadinho aqui, ó, bem aqui, para você ver essa decomposição em 3 dimensões. Tá? Então vamos ver aqui, colocar aqui força oblíqua. Eu vou ter que compartilhar a guia, tirar a saída dessa guia, ela não entrou aqui. Deixa eu tirar aqui. Acho que eu vou pegar a tela inteira, fica melhor. Espera só um pouquinho. Uma janela, a tela inteira. Tá, aí eu vou entrar, onde eu entrar vai aparecer. Ixi, ele começa a dar problema com... Ele cria um fractal aqui, ele começa... Vamos lá. Poxa vida, eu não consigo fazer isso. A guia do Chrome, a tela inteira. Eu quero a tela inteira. Mas ele fica... Ele acha que é a tela inteira... A não ser que eu clique fora. Vamos ver lá. Não, ele não permite compartilhar a tela inteira quando você está... Poxa, mas é uma estupidez isso, né? Uma janela. Tentar. Aqui. Vamos ver lá. Depois eu volto para aquela figura lá. Vamos ver se a gente... Aparece aí uma janela, são 2 minutinhos. Tem sempre um delay aí. Já apareceu, professor. Isso, que bom. Então, eu não consigo fazer melhor do que isso, mas vamos ver essa ideia aí, onde é que eu estou. Onde está essa ideia aí? Deixa eu ir lá para isso, tá vendo? Então, vamos ver aqui. Ó, qualquer força, deixa eu ver se eu jogo imagens aqui e aparece mais coisa. Vamos ver se dou? Ah, dou, que maravilha. Não, isso aqui vai ser um vídeo, né? Não é bem isso que eu quero mostrar. Eu quero mostrar uma única força decomposta em 3 direções. Uma única força decomposta em 3 direções. Está lá aquela mesma figura, não é isso que eu quero. Não tem. Tem ali do Pernalonga, professor. Pode ser. Ah, não. Acho que não é. Não. Bom, não era isso. Vamos lá. Tem uma ali em cima do exibir todos. A última.
Exibir todos. É ali no canto direito, ali a última. Já subiu. Essa aqui você tá falando? É. Eu acho que é isso, não é? Vamos usar ela como analogia. Bom, não é bem isso. Ah, meu Deus, não tem uma força aqui. Deixa eu ver se eu acho na própria apostila. Bom, como ele está exibindo qualquer coisa, não, ele não vai entrar o pente, você vê? Ele vai entrar o pente. Eu desenharia no pente, ficaria mais fácil. Não vai. Deixa eu trocar aqui por pente, eu desenho no pente, tá? 2 minutos. Ainda nós temos aí aqui, vamos lá, o pente. Isso, eu vou desenhar no pente, vai dar. Ixi, agora já deu uma trava aqui. Vamos ver se vai aparecer. Abriu, professor. Só que eu tenho um retorno aqui, eu tô esperando pelo meu retorno, senão eu não entendo o que eu tô fazendo. Nossa, ele tá clicando aqui ele tá dando um tilt aqui. Então vamos lá, vamos desenhar aqui uma superfície aqui, ó. Tá vendo, né? Superfície. Sim. Vamos colocar uma força qualquer aqui, ok? Então essa força, como já existe, olha, ele tá dando um clique aqui, ó, tá aparecendo um monte de pontinho aqui, mas tudo bem, eu não posso movimentar muito. Ele tá considerando que eu tô clicando. Então vamos lá. Então essa força está aí, tá? Então vamos definir uma direção para essa força, para essa área, em primeiro lugar, tá? Então essa área, eu vou chamar de AZ, tá? Então a direção aqui vai ser X, e a direção aqui vai ser Y, ok? Tá? Então se ela tivesse voltada para cá, para esse lado seria a X. Se ela tivesse para cá, é a Y. Então ela está a Z, certo? Beleza. Ok? Então essa força aqui, vamos chamar ela de F. Vou desenhar com desenho mesmo, porque com letra não dá para escrever. Vou chamar ela de F, certo? Então se eu decompor ela vai decompor numa parte normal e numa parte tangencial. Ok? Essa Sim. parte tangencial eu posso ainda decompor ela para a parte X e para a parte Y. Essa daqui, de baixo, ela vira 2 componentes. Então essa daqui eu vou chamar de quê? De F, Z. Essa aqui eu vou chamar de F, X. E essa daqui que veio para cá, de FY. Certo? Tá vendo aí, né? Sim. Então, veja só. Se eu disser que eu estou calculando a força por área, agora sumiu o meu cursor, de Z por Z, então esse aqui vai ficar sigma Z, Z, que é a força na direção Z, pela área na direção Z. Entendeu? Força por área é sigma, Z, Z, certo? Eu pego o Z de cima com o Z de baixo. Ok? Certo. Então, a outra força, que é a Fx e a Fy, ela está para a área Z também, concorda? Sim. Então, ela não vai ser sigma ZZ, ela vai ser sigma, eu pego o componente Fx, agora dividido pela área AZ também, que ainda é a área AZ. Então ela vai se chamar, eu digo que sempre o primeiro índice, depende, o primeiro é o da força e o segundo da área, eu gosto disso, tem gente que faz o contrário, mas eu gosto que o primeiro seja da força, então vai ficar sigma XD. Certo? E agora a área Y. Então na área Y eu faria a força
que está apontada para a direção Y, dividido pela área AX. Então, eu chamaria isso aqui... Mas não era a Z? AZ, desculpa. É que a gente sempre trabalha com Z. AZ, obrigado. Então, seria sigma YZ. Certo? Certo. Então, onde que isso vai aparecer lá na matriz? A sigma ZZ vai estar aqui, ó. Como eu gosto que os alunos distingam rapidamente que é uma força cisalhante, que é uma força normal, eu uso sigma para as direções X, que seria uma força na direção X com área X. Uma força na direção Y com área Y. E aí eu troco a letra por tal, ao invés de sigma, tal. Entendeu? Uhum. E aqui eu troco por tal. Para você pensar já diretamente dizendo, não, quando é tal é cisalhante. Então, o cisalhante é o que é? Aquele que raspa por cima da superfície, é X, na direção de área Z. Então, onde que ela vai ficar? Você vai lá para a segunda posição, a primeira posição, né? Então, tal, X. Aliás, primeira linha, terceira coluna. Entendeu? Uhum. Então, lá na matriz, ela ficou lá naquela posição. Mas tem essa posição aqui, tem essa, tem essa, tem essa e tem essa. Então, onde ficaria a tal YZ? Então, eu viria aqui, ó. Tal YZ ficaria aqui, ó. Tal YZ. Então, esse problema que está aqui mostrado nesse desenho, ele teria qual configuração? Então, vamos apagar aqui. Ele não tem XX, ele não tem área X e força X, ele não tem área Y, força Y. Ele só tem esses três. Então, ele configuraria o quê? Uma matriz com essas forças aqui, ó. Todas numa única coluna, ó. XZ, YZ e ZZ. Esse problema vem aqui. Entendeu? Sim. Então, se você pegar um sólido, agora vamos pegar um sólido completo, com todas as áreas. Então, para cada face, eu faria 3 componentes, certo? Área X, Y, Z. Área Z, essa que já trabalhamos. E área Y, essa agora. Então, aí, com essas 3 daqui, 3 daqui, 3 daqui, nós preencheríamos toda a matriz. Entendeu? Ah, agora ficou mais claro para mim, professor. Isso, que bom. Eu gosto desse eureka aí. Quando eu não vou ser esse eureka, eu fico nervoso. Então, vamos lá, porque aí agora a gente voltando no tensão de extensões, você vai entender. Aí ele está compartilhando uma janela, então eu vou ter que... Meu Deus, eles deviam fazer um compartilhamento mais assim, rápido, né? Aí eu vou ter que trocar. É que é tudo por navegador, né, professor? Não tem programa instalado, né? Quando eu coloco a tela inteira, ele dá tilt, porque ele vai apresentar a tela da tela, da tela, da tela, da tela, entendeu? Esse que é o problema. Só se eu fosse rapidamente trocasse. É que daí, se for projetando a tela mesmo, para não ter esse espelho infinito, né? Digamos, quando você põe 2 espelhos, um na frente do outro, faz essa imagem infinita. Uhum. Tem que ter, acho que 2 monitores daí. Ah, tá. Essa é a base do fractal. Espelho infinito. É bem interessante isso daí. Mas ele não aceita compartilhar se tiver na mesma situação. Bom, então eu vou... 2 monitores daí para não ter isso. O professor ainda... Compartilhar daí usa a outra. Tá. Eu vou providenciar isso para a próxima vez. Vamos tentar apresentar uma guia do Chrome mesmo. Vamos voltar lá.
Bom, então agora ficou claro para você por que essa matriz tem todos esses números. Já tá vendo aí? Não chegou ainda, né? Já abriu aqui. Nossa, no meu outro computador, que eu tô com 2 notebooks, eu não tenho 2 telas, mas eu tenho 2 notebooks. Então eu vejo o retorno, sabe? E o retorno se o senhor quiser, eu monto pro senhor um computador, não cobro nada. Se o senhor só compra as peças, eu encaixo, igual o Lego. Que maravilha, eu vou fazer isso então. Setembro muda a geração de computador e se o senhor pesquisar bem, ver os preços, quando o senhor... Qual que é a geração que você recomenda aí? O que você recomenda? Agora a AMD, né? A AMD tá indo pros processador novo agora e as placas de vídeo. Você não quer preparar uma configuração para mim? A gente conversa sobre isso, aí a gente já... Pode ser, só que tá mudando a geração, daí pode ser que o senhor tenha prejuízo, né? Porque vai lançar coisa nova. Então vamos esperar. Vamos esperar. Bom, então você deu para entender aqui o que acontece. É o seguinte aqui, né? Por que essa matriz está sendo preenchida toda ela? Exatamente por causa disso. Para cada face acontece aquilo que eu fiz para uma única face, né? Eu fiz para a face Z, né? Então acontece 2 direções tangenciais e uma perpendicular. Então preenche uma coluna aqui, ó. Na outra face preenche a outra coluna e na outra face preenche a outra coluna e monta a matriz, tá certo? Conseguiu encaixar agora a ideia? E nosso conteúdo vai ser até a segunda ordem, né? Não vai para a terceira. Não, só a segunda ordem. Por quê? Porque você tem uma direção para força e uma direção para área. Vamos supor que você estivesse mexendo com um tensor que mede área, força e temperatura. Ou sei lá o que. Campo elétrico, vamos pensar, campo elétrico, que é melhor. Então, se você estivesse trabalhando com uma grandeza que mexe com a área, força e campo elétrico, aí você teria um tensor de ordem 3, seria um cubo de representação matemática. Olha lá, as tensões normais ficam na diagonal e as tangenciais ou cisalhantes ficam fora da diagonal. Então eles têm a mania de tirar o outro x, o outro y, o outro z daqui, né? Mas eu gosto que o aluno lembre que aqui é xx, y, z. Alguns sintetismos atrapalham, né? Conseguiu embarcar na ideia? Consegui, professor. Obrigado. Então, se tiver mais alguma dúvida, a gente muda o jeito de explicar. Vamos pegar um exemplo aqui real, aqui, ó. Olha, ele está decompondo aí, ó. Essa coisa oblíqua aí, ó, com componentes. Tá? Isso aqui a gente vai ver depois. Deixa eu pegar uma figura mais... aqui ele está dando um exemplo numérico, ó. Com números, tá? Para você trabalhar com a matriz. Deixa eu ver o que mais. Se a ideia ficou clara, a gente vai olhando as figuras e vai agora tentando obter. Vamos ver essa aqui. Ó, essa aqui, ó, tá mostrando claramente as direções normais, né, representando as tensões principais aqui, ó, e as tangenciais lá, ó, ou a completa, né? Ok? Sim. Bom, espero que tenha sanado essa dúvida. Você já perguntou coisas de tensores, é muito bom porque é a base, mas o assunto da decomposição de forças vai ser na matéria 2, tá? Mas está ótimo, e a ideia é essa mesmo. A gente não vai ficar preso por uma pergunta que pode ser adiantada, até ajuda, quando chegar lá na matéria, você já está entendendo o que eu estou falando. Infelizmente, aqui eu não consigo compartilhar uma tela completa, então eu fico com esse problema de... Porque, a não ser que eu faça... mas de qualquer forma eu teria que... Vamos ver se eu fazendo o seguinte... Deixa eu testar aqui uma forma de compartilhar. Bom, essa do Paint ficou legal, né? Deu para desenhar no Paint, né? Vocês me deem umas críticas aí, por favor. Os meninos que já dormiram aí, ou estão ainda ouvindo, querem fazer alguma... Eu acho que eles estão me detestando por estar segurando. Não, pode...
Viu, pessoal? A aula de dúvidas, vocês podem sair se vocês precisarem sair. É só alguém quiser tirar dúvidas sobre já a matéria e já resolve esse problema, tá? O que vai restar para mim agora é eu mandar as tarefas para vocês. Então, eu vou tentar fazer o seguinte, vou tentar compartilhar aqui uma outra maneira. Vamos ver se vai funcionar, se não vai dar espelhamento, uma tela inteira. Ele dá espelhamento de novo, em qualquer computador. Tem que ser com 2 monitores mesmo, realmente. Tá bom? Mas valeu, pessoal. Obrigado aí, eu vou parar a gravação. Se alguém tem mais uma pergunta, Ana Carolina, Cassiana, Daniel, Fernando, qualquer pergunta sobre o que já foi, o que foi na aula. Próxima aula a gente pega das leis de Newton para frente, tá? E a atividade até semana que vem, vocês façam aquela planilha e me mandem, tá? Eu vou encaminhar já para vocês a atividade e com o prazo até semana que vem, tá? Então, porque é o seguinte, à medida que eu for dando a tarefa, eu vou encaminhando para vocês, deixa eu abrir aqui, vocês já vão me mandando, porque aí vocês fazem o seguinte, já respondem, já ganham os seus pontos, já fica sabendo aqui, tá? Eu vou colocar aqui data de entrega, próxima semana é 7/2/29. Então, dia 29. Todos os alunos, deixa eu ver, turma A. Isso, todos os alunos. Eu não sei o que é rubrica, alguém tem ideia do que é essa rubrica? Reutilizar rubrica, tá? Rubrica é tipo uma assinatura rápida, que quando o senhor tem um contrato, né, assina no final a tua assinatura. Sim, mas aqui e faz uma rubrica em cada página. Importar planilhas do Google, criar rubrica, eu não sei o que quer dizer isso, criar rubrica. Título do critério, descrição do critério, um ponto, adicionar um critério. Não entendi. Duplicar critérios, atuação decrescente. Simplesmente não entendi, gente. O que é essa rubrica aqui? Bom, eu vou enviar o questionário para vocês. Tá? Eu não sei como que fica. Eu acho que já está para todos os alunos. Veja se aparece aí essa atividade de criar uma planilha de campos escalares e vetoriais. Já foi mandado lá para vocês. Vamos ver se aparece. Aí vocês já me dão um feedback. Tá? Então, na parte de atividades está apresentação, capítulo 1, introdução. Capítulo 2. Clique na atividade criação de planilha de cálculo. Veja no mural se tem lá atividades pendentes, alguma coisa aqui. Já vamos ver se aparece lá no mural. Tem questionário, campos escalares vetoriais. Daí um questionário? É um questionário com 5 alternativas. Isso, assista ao vídeo e responda esse questionário. Então, para a semana que vem, é esse questionário e essa atividade de criar uma planilha, tá? Escolha 3 vetores quaisquer, aí com números, sorteia os números, tá? Porque o final é a conta que tem que estar certo, tá? Não importa o vetor. Se colocar 1, 2, 3, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4, 3, 2, importante é que você faça o produto vetorial, produto escalar. Se o produto vetorial der 0, significa escolher vetores paralelos, tá? Isso vai ser instrutivo, né? Tem que ser com equação lá de funções ou não precisa? Não. O que você faz na célula? Você pega o endereço de uma coordenada, multiplica pelo endereço da outra coordenada e joga naquele resultado. Se for só pôr o número, não precisa fazer equação no Excel, né? Que o Excel tem as funções lá. Não, você vai bolar a equação. Como que eu faço? Deixa eu mostrar aqui, ver se eu coloco aqui um Excel para vocês terem uma ideia. Você vai bolar uma planilha para você usar para sempre, entendeu? Deixa eu explicar aqui. Vamos ver aqui se eu pegar um Excel. Eu já explico para você, tá? O que você vai fazer. Eu quero que essa planilha vocês usem nas provas. Vocês desenvolvam essa planilha e depois vocês ficam usando direto, entendeu? O professor pediu um produto escalar. Eu já tenho minha planilhinha de produto escalar. Eu substituo os valores lá, jogo lá, entendeu?
Sempre que você for fazer um produto escalar, como se você estivesse desenvolvendo uma calculadora de produto escalar. Tá? Vamos ver lá, deixa eu pegar aqui, eu já resolvo isso aqui, já agora. Deixa eu explicar para vocês aqui. Eu vou compartilhar a tela, vocês vão ver eu fazendo um exemplo, que não é exatamente o exemplo da aula, mas é um exemplo necessário para vocês entenderem a tarefa. Tá bom? Vamos lá. Uma janela. Deixa eu achar aqui a janela do Excel. Isso. Chegou aí já? Abriu já. Abriu, né? Aqui para mim tá aparecendo uma coisa estranha, mas tudo bem, vamos lá. Meu Deus, eu acho que a minha internet que ela é muito fraquinha, né? Nossa, alterou todas as linhas e colunas aqui. Bom, vamos lá. Então vamos fazer o seguinte. Eu estou aqui no A1. Então vamos supor aqui. Você vai dizer que é o seguinte. Que aqui vai ser o vetor V1. Certo? Aqui o V2. Opa. V2. Então aqui vai ser V1, V2. Então esse vetor V1 vai ter 3 coordenadas. Certo? Tá marcando aqui, tá? Deixa eu colocar aqui em amarelo. Esse vetor V2 vai ter outras 3 coordenadas. Amarelo com azul dá verde, né? É isso? Isso. Ok? Então, esse seu vetor aqui vai ter 3 coordenadas que vai dar verde. Que é o produto deles, ok? Vai ficar bem didático aí para vocês entenderem o que eu quero. Verde mar. Ficou verde aí? Ficou. Então, o que você vai fazer? Aí você vai clicar na célula e dizer assim, ó, essa célula aqui é igual a coordenada, aí você clica na coordenada ali, ó, V1, vai aparecer a célula 2, vezes V2, A2, B2. Certo? Então, se eu colocar aqui 3 para V1 e 4 para V2, quanto é que vai dar o produto? 12. 12, né? Entendeu? Escalar, né? Você vai fazer... escalar. Aí você vai fazer isso com 3 coordenadas. Eu não vou fazer aqui para você, porque aí eu vou estar fazendo exercício para você. Então, esse produto escalar vai ter que ter V1, X, X, V2, Y, Y, V1, V2, Z, Z. E aqui no final você vai dar a soma, né? Entendeu? O que é? A soma das células C2 até C4, né? Pronto. Entendeu? Sim. Tá dizendo que tem um erro aqui. É que ficou C2, C4. C4 é explosivo do exército americano. Ok? Pode ser um carro também, né, professor? Citroën C4. Também pode. Entenderam, né? Sim. Então, você vai montar uma planilhinha dessa aqui. Uma para produto escalar, produto vetorial. Então, isso vai depender da inteligência de vocês, de olhar a apostila e ver como monta isso para já aparecer produto escalar. Se você quiser aí ser mais genial, você monta uma de produto tensorial e pega a diagonal da matriz. Então, você vai ter que definir numa matriz, né? O XX, o XY, o XZ, né? O YX, o YY, YZ, o ZX, o ZY e o ZZ. Entendeu? Aí você seria mais genial aí do que todo, entendeu? Mas eu não estou cobrando nesse nível. Mas se você quiser fazer,
fica por sua conta. Aí você pega essa diagonal aqui, ó, somando ela, vai ser o produto escalar. E os fora da diagonal, subtraindo, vai ser o produto vetorial. Então, o produto escalar resulta no número, e o produto vetorial, que é V1... Tem um X, né? V2, isso. Vai ser um vetor com 3 componentes. Então, você vai fazer uma operação aqui criada como uma multiplicação. Os outros meninos estão ouvindo essa pergunta, estão entendendo a explicação da tarefa? Dê um ok aí, por favor, que nós já vamos terminar essa aula de dúvidas. Tá? Aí você vai criar 3 operações. Ok, sim. Então, você vai criar 3 operações. Vocês podem fazer alguma coisa aí em paralelo, porque às vezes vocês estão, mas não tirem a atenção do que está acontecendo, vocês vão perder, porque depois a aula só vai ficar gravada, eu nem parei de gravar. Vocês vão ter que rever a aula até no horário que foi tirada aquela dúvida, aí vai ficar mais difícil. Tá? Ok, pessoal? Então, vocês têm 2 tarefinhas aí para me entregar semana que vem, já ganhando os pontinhos de vocês, e já trabalhando para ser aprovado na disciplina. Depois a gente faz uma avaliação final, tá? Em cada módulo a gente faz uma prova final. Essas avaliações vão ser acumulativas, né? Depois eu faço a média, junto com a prova final, tá? Então, eu vou tentar colocar 50%, porque como são avaliações acumulativas, né? Por conteúdo, então fica melhor colocar 50% na prova final. Tá? Dependendo da situação, a prova final pode até ser um pouco menos, dado a dificuldade tecnológica, tá? O problema aqui é a nossa tecnologia responder aos nossos anseios. Ok, pessoal? Então, foi 2 horas de aula, tá? 1 hora sempre de exposição, outra hora de dúvidas, tá? Ok? É bom assistir as dúvidas, porque você aprende com as dúvidas do seu colega. Na próxima semana, a mesma coisa. Avisem a turma B que a aula deles é sexta-feira, 1h30, no mesmo ritmo, tá? E o material, espero que vocês já recebam aí e já possam utilizar junto com a aula do vídeo. A postagem do vídeo, ela não é automática, porque leva uns 15 minutos para o Google me devolver o vídeo e eu poder postar ele. Mas eu vou tentar postar pelo YouTube, ok? Aí eu posto pelo YouTube, jogo no link aqui, vocês clicam lá e vai bater no YouTube. Assistam essa atividade de vídeo do Furacão, para vocês responderem o questionário. Então, são essas 2 aí, ok? Então, dispensados, deu 2 horas certinho, das 3 às 4, das 4 às 5, tá? Quando não tiver aula de dúvida, eu vou acrescentar o conteúdo da matéria para dar os 17 horas, tá bom, pessoal? Não pode ficar menos que 17. Se passar um pouquinho, não tem problema, não pode passar muito. Mas não pode ficar menos que 17 horas, porque senão aí alguém fizer uma auditoria de tempo aí de aula, porque vai que o professor combina com os alunos, vamos ficar batendo papo aí. Tem professor de todo jeito. Aí não dá aula e ganha o salário e tá tudo certo, né? Então aqui não vai acontecer isso, graças a Deus. Então nós vamos lá. Tá bom? Eu, pela experiência de hoje, eu já vou me precavendo da aula que vem, né? E das aulas das outras, da turma de vocês, dos demais, né? Da turma A, né? Agora, né? Então, estão dispensados, muito obrigado. Só se alguém ainda quiser perguntar por algum motivo, isso eu entrego até semana que vem, tá, Joia? Não esqueçam, assistam o vídeo, respondam o questionário e façam essa planilha, tá? Muito obrigado a vocês. Deus que abençoe e saúde para todo mundo. Obrigado, professor. Igualmente. Boa semana. Tá, boa semana para vocês. Até mais.